esse é meu amigo, irmão, Gabriel Mavenda, Gabriel Ambrósio, né? Ele é formado em letras pela PUC, está fazendo mestrado em linguística pela Universidade Federal do Mato Grosso, não é isso, Gabriel? Mestrando em estudos de linguagem. Estudos de linguagem. Gente, então o Gabriel vai começar. Então, eu, se fosse vocês, explorava bastante esse rapaz, tá? Porque em termos de continente africano, ele sabe muito. E a gente está vendo o processo de descolonização da África, tá bom? Então, ele vai falar e eu espero que vocês tenham bastante perguntas para ele, tá bom? Gente, lembrando, câmeras abertas. Nós temos que receber o nosso palestrante bem, né? Que ele se sinta acolhido. Obrigada mais uma vez, meu irmão Gabriel, viu? Que sempre atende os meus convites. Então eu vou deixar com você, para não gastar seu tempo. Obrigado. Intondele. Na nossa língua africana falamos intondele, significa obrigado. E eu quero logo me auto-apresentar para vocês, que eu sou Gabriel Ambrósio. Meu nome africano é Mavenda, minha África. Eu nasci em Angola, no interior de Angola, numa região chamada Nzadi, Nzinga, Zaire, que é no norte de Angola. E eu sou mestrado, né, mas também eu sou pesquisador de histórias africanas e literatura, né? Eu sou formado em letras, então eu partilho essas questões de literatura e história. E eu quero começar um meio desafio com vocês, se é possível, vocês permitirem, né? Começarmos a pensar. Vocês já tiveram aulas de história, com certeza, mas na literatura, já falaram de um autor angolano? Já leram um escritor angolano? Conhecem um escritor moçambicano? Não. Então, a professora Alessandra mostrou para vocês algumas imagens, né? No caso, para poder falar que nós vamos falar de história, né? Ainda não chegamos. Os slides eu não mostrei porque achei que você gostaria de mostrar para eles. Sim, eu deixei para você talvez mostrar, talvez eu entrar, só para poderem verem que quando nós vamos falar de Angola fica na África. Deixa eu ver se dá para apresentar aqui. Qualquer coisa eu apresento aqui, Gabriel. Se não aparecer na tela toda, eu apresento daqui, viu? Aí você fala. Então pode apresentar. Então tá, vou colocar ele agora. Ok. Então, enquanto a professora vai colocando, eu vou estar falando para vocês. Eu trouxe essa proposta para conversar com vocês. Vocês ainda não viram falar de um escritor angolano, né? Já que vocês são alunos do ensino fundamental, já brevemente vocês irão para o primeiro ano, né? Primeiro ano do ensino médio. Acho que acredito que seja isso, né? Isso. E eu não sei se vocês estão estudando, vocês estão lendo mesmo, o que vocês estão lendo? Assim, o que o professor mandou, o que vocês estão lendo com vossos amigos, nas vossas casas, com as vossas com vossos pais, vocês leem alguma coisa? Eu não estou perguntando para vocês se leem literatura ou história, não, eu estou perguntando no modo geral, se vocês leem, gostam de ler, se vocês têm curiosidade. Por que estou falando isso para vocês? Porque quando nós estamos a estudar, nós precisamos ler para aprender outras coisas que o professor às vezes não vai falar nas aulas. E aí a importância das pessoas procurar ter essa curiosidade para ler as coisas de várias formas. Nós temos, por exemplo, em Angola, né, nós vamos falar, por exemplo, o escritor
Carlos Maurício Pestana, chamado também o Pepetela, ele é conhecido por Pepetela. Então, o Pepetela é um escritor angolano e ele, na sua narrativa, na sua escrita, nós podemos encontrar muita coisa ligada à própria história de Angola, à própria história da descolonização angolana. Vocês estão vendo que nós vamos conversando entre a literatura e a história. Então, a professora já está achando um slide, né? Então, o Pepetela, vou começar falando do Pepetela. O Pepetela é um escritor, é angolano, nacionalidade angolana, e ele, na sua obra, principalmente As Aventuras de Ngunga, vocês, se puderem, depois procurem saber no vosso professor ou a vossa professora de língua portuguesa para procurar explorar esse livro que é As Aventuras de Ngunga. As Aventuras de Ngunga é um livro que é muito bom, tipo, eu li quando estava em Angola, né? Inclusive o livro não está comigo aqui, ficou lá em Angola, no meu verso. E eu gostei porque é um livro que consegue dialogar, né? Tipo, os mais jovens, né? Se puderem ler também, podem gostar muitas coisas que aparecem então narradas no livro. Neste livro, que é um romance em informação. É um livro que vai contar como, por exemplo, na época para começarem o que nós vamos chamar da história da descolonização angolana, aparece esse livro e esse autor para então escrever, ensinando as crianças a aprenderem primeiro, aprenderem a pensar, aprenderem a estudar, aprenderem princípios que têm a ver com a identidade local e também princípios que eram menos políticos. Vocês sabem, por exemplo, que a política, né? Aqui no Brasil nós temos políticos e Angola também tem políticos. Mas na época, no passado, os políticos angolanos, inclusive muitos que temos hoje, eles eram militantes e militares. E esses militares, o que eles faziam? Eles iam nas matas para então lutarem contra os portugueses. E nessa luta, o que vai acontecer, por exemplo, nessa história que é o escritor As Aventuras de Ngunga, em que um dos que aparece o chamado Ngunga, que é um jovem mais ou menos de 13 anos, e o seu pai é morto pelos portugueses através de uma guerrilha. E aí, a história, o menino fica sozinho praticamente, porque os pais morreram, ele se torna um órfão, sabe, um órfão, aquele que não tem pai, que não tem mãe. E a questão da orfandade dele é porque os seus pais foram mortos então pelos colonizadores. E aí o rapaz, o menino Ngunga, ele vai começar a procurando quem pudesse, por exemplo, ajudar. Aí ia passando por quimbos. Os quimbos, em outra linguagem, que é comum aparecer na literatura do Pepetela, na literatura angolana, no sentido geral, principalmente na literatura da época dos anos 1950 e pouco, 1955, 1950, a 1970, a 1980. Nesse período histórico, os escritores, muitos deles vão usar personagens que vão então incutir a mentalidade patriótica, entre aspas, né? A mentalidade patriótica não necessariamente deve ser ensinada, deve sentir-se patriótica. E assim, mas isso na literatura muito presente, bem como na história. E essa aventura de Ngunga é um livro que vai ser escrito então pensando as pessoas que usavam literatura, usavam histórias que eram histórias escritas pelos portugueses, que eram então os colonizadores que estavam oprimindo as próprias tribos, as próprias comunidades, os quimbos.
Os quimbos são aldeias. Quimbos podem ser aldeias, uma linguagem mais simples, são aldeias, é tipo no interior. É como, por exemplo, vocês imaginem aqui, existem comunidades, chamamos de comunidades dos nativos, que comumente chamados de indígenas. Então, as comunidades indígenas, para nós, é como se esses símbolos, então, que aparecem na literatura, no caso aqui, de Pepe Tela, As Aventuras de Ngunga, mas também, além desse livro, tem outros livros desses autores, no caso do Pepe Tela, por exemplo, o romance Geração da Utopia, também aparece a questão dos quimbos. E os quimbos são importantes porque eles foram os espaços usados pelos antigos guerrilheiros. Os antigos guerrilheiros, os guerrilheiros, então, que faziam parte dos africanos, no caso angolanos, e os guerrilheiros, então, os portugueses, que estavam, então, lutando pela terra e fazendo com que os angolanos não se tornem independentes. Já que nós estamos falando da descolonização, então esse processo da descolonização, ele é muito fundamental falarmos dos quimbos. E uma outra expressão que aparece também dentro da literatura é a questão do Tuga. Tuga é a denominação, então, que é dada historicamente pelos portugueses, porque eram chamados de Tugas. Tugas é uma forma linguística que envolve o sentido pejorativo do termo. Tugas para significar os portugueses. Isso porque os antigos guerrilheiros, então os militares que eram os angolanos, eles usavam quando estavam nas matas, porque a guerrilha em Angola, ele aconteceu muitas vezes nas matas, nos quimbos, e não necessariamente no centro das cidades. Vocês estão percebendo, né? Como é que a história da descolonização funciona em Angola? Então, e aí, os quimbos, os tugas, e havia também um outro instrumento que era usado, no caso, pelos portugueses, que é tipoia. Tipoia é tipo um cesto onde é colocado, por exemplo, um rei. Um rei que é colocado para ser levado. Porque por ser rei ou rainha, né? Não existe lá em Angola, né? E mais outros países africanos, a questão de rainhas e reis. Então, vocês estão conseguindo ouvir bem, né? Então, as rainhas e reis, eles são usados muitas vezes para serem transportados vem um cesto que serve para transportar os líderes, os chefes. E então, as aventuras de Ngunga, eles acontecem, segundo a própria narrativa do Pepe Tela, o autor do livro, eles acontecem... Professora Alexandre, por favor, põe só os mapas. O mapa lá da Angola, por favor, pode colocar e eu vou... Sim. Tá, pode passar esse. Mostra primeiro o mapa africano. Então, nós estamos falando da Angola. Então, só para vos situar agora geograficamente, onde fica Angola? Vocês estão vendo as cores da bandeira da Angola? É o vermelho, o preto, aquela roda dentada e um punhal. Katana, nós chamamos katana, punhal. Então, Angola fica, geograficamente falando, fica na região ocidental do continente africano, abaixo do Equador. E ele, Angola, no caso, tem, ou seja, divide fronteiras com vários países africanos. Que eu posso citar, por exemplo, Namíbia no sul, Zâmbia no leste. No leste também, mais no norte, no nordeste no caso, divide com RDC, República Democrática do Congo. E mais ao norte, divide com República do Congo, Brazzaville, e Gabão, mais acima de Cabinda. Então, esse é o território, então, geograficamente da Angola. E Angola, em termos de extensão, ele tem 1.246.700 km².
Ou seja, é um país relativamente grande, é o sétimo país em maior extensão em termos de todos os países africanos. E, pessoal, pode passar agora o outro mapa, Sim. o mapa de Angola. Qual mapa? Esse? Isso. Então, vocês estão vendo aqui, localização geográfica já disse as fronteiras de Angola, né? Então, essas fronteiras todas foram usadas também no momento da guerra contra os colonizadores. O Pepe Tela, como um autor que ele fez parte dessa história num sentido realístico, ele descreve nessa obra as aventuras de Ngunga, principalmente na região leste de Angola. Concretamente na região leste de Angola, onde estão a ver Mochico e Cubango. Quando Cubango está abaixo do Mochico, mais para baixo. Mas está aí, eu não sei se eu não estou vendo todo o mapa, mas dá para ver então, Mochico e Cubango. Essa região, por onde então o Pepe Tela vai começar a escrever essa obra Aventura de Ngunga, que ele vai colocar questões históricas muito profundas, e depois disso eles vão saindo daqui nessa região Mochico para Zâmbia, e na região norte os guerrilheiros, né, os guerrilheiros, no caso eu vou falar de vocês sobre os movimentos então que vão fazer parte dessas guerras contra os portugueses, contra os colonizadores que estavam impedindo, que estavam oprimindo o povo angolano em termos históricos, em termos históricos, culturais, científicos. Eles oprimiam o povo de Angola, o povo angolano, e toda a sua liderança. Quando falo liderança, nos quimbos de Mavata existem então responsáveis. Esses responsáveis são eles que mantêm a organização, mantêm a questão da justiça. Então, isso aqui os portugueses, esses valores todos os portugueses negaram. Eles colocaram todos esses valores para fora, jogaram fora. E eles começaram então a impor o seu estilo de vida, o seu estilo de governação e de política, e ainda usando muita violência então para os nativos angolanos. E aí, essa história, a história da descolonização, ele vai começar principalmente no ano de os primeiros atentados, as primeiras questões de rebelião, de rebeldia dos angolanos, começam nos anos de 1950. Tem uma data chamada Processo 50, dele histórico em Angola. Esse processo em que alguns angolanos que estavam em muitas províncias, né, vão se revoltar contra os portugueses, e os portugueses põem todas aquelas pessoas que vão se revoltar, que vão fazer uma manifestação, vão lhes colocar nas cadeias, nas celas. E essas pessoas, quando ficam nas celas, vai aparecer outros grupos de jovens, mulheres, homens, até adolescentes, para então invadir a prisão, para tirar aqueles que estavam presos e demonstrar aos portugueses que eles não estavam então gostando a repressão, a forma como os portugueses estavam oprimindo o povo. Tá. Nessa questão aí de opressão, aí as opressões vão começar. Em Luanda, que é a capital de Angola, onde tem o marco histórico, que é onde foi também celebrado então a conhecida 11 de novembro de 1975, que é a data da independência de Angola, independência política, né? E em que os líderes que eu falo aqui, eu falo de líder do MPLA, que significa, o MPLA significa Movimento Popular de Libertação de Angola. Depois nós temos o líder da UNITA, União, que significa União Nacional da Independência Total de Angola. O seu líder era Jonas Malheiro Savimbi.
E o FNLA, que é Frente Nacional de Libertação de Angola. Então, esses três movimentos que eles são citados nas obras do Pepe Tela como escritor, né? Estou fazendo esse diálogo de história da literatura. Esses três movimentos políticos, então, que são constituídos por angolanos que estavam descontentes da forma em que Portugal estava oprimindo, estava administrando o território chamado Angola. E aí, quando os portugueses começam a dar conta que não, esses líderes que estão querendo fazer revolução, né? E aí, muitos, ainda nesse período, havia muitos líderes, né? Principalmente o líder que era o líder muito conhecido do movimento MPLA, que é o Antônio Agostinho Neto, que é um poeta. E ele começa a escrever bastante sobre a situação em Angola. E através da sua poesia, principalmente a chamada poesia revolucionária, ele vai assim expandindo a realidade então que estava acontecendo em Angola para o resto do mundo. Os brasileiros ficaram a saber que Angola está tendo conflito, está tendo pessoas que estão sendo presos, através, às vezes, também dessa literatura, então, as poesias, a literatura escrita nesse período dos anos 1950, 1970, 1975. Esse período. E aí, o Agostinho Neto, várias vezes vai ser colocado preso, às vezes foi preso em Portugal, outras vezes ficou preso em Angola, em Luanda, mas depois foi transferido para uma outra prisão em Cabo Verde, que é um outro país distante de Angola. E esse processo todo está acontecendo no ano de 1960, 1961. E esses anos, né, é o ano assim que marca então os chamados o início, ou seja, o começo da luta armada. Esse começo da luta armada vai acontecer, eu disse assim, vai se espalhando os grupos que vão demonstrando as manifestações e usando também a própria violência então para se descolonizar. E por que nós vamos usar, por exemplo, o termo violência? Porque a história colonial portuguesa nos países africanos, eu não vou falar, por exemplo, só de Angola. Os portugueses, eles invadiram as terras, no caso, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé, Cabo Verde e Angola. São cinco países africanos que foram ocupados pelo Portugal. E essas ocupações começaram no século XV e XVI. Ou seja, estou falando XV e XVI, mais ou menos nos anos de 1482, por exemplo. 1982 é o ano do século XV, é o ano que eles então chegaram no Zaire. Ficaram do século XV até século XX. São mais ou menos 500 anos que eles então estavam ocupando esses territórios, e essa ocupação não é aquela ocupação aí que a pessoa chega, conversa à vontade, a pessoa compartilha conhecimento, a pessoa compartilha saberes de uma forma pacífica. Quando eles começaram, eles já entraram na região norte. Aí, a província, estão vendo aí, Zaire. E a minha província, onde eu nasci, essa província, ele pode ser chamado também Nzadi, na minha língua local, nós chamamos Nzadi. Nzadi é um rio, então tem um rio Zaire, por onde então as caravanas do Diogo Cão, o primeiro navegador português, que vai então aparecer em Angola, eles usam aquela linguagem de descobrimento. Eu não uso essa linguagem de descobrimento, porque nem no Brasil, nem em Angola foram descobertos. Por quê? Porque
existiam povos, tinham as suas comunidades, tinham as suas instituições, tinham as suas culturas. E, infelizmente, quando esses invasores chegam nesses territórios, aí eles começam impondo as visões, por exemplo, questões teológicas, cristãs, as questões geográficas, eles começam a delimitar os territórios, eles começam a inventar coisas para depois começar a provocar intrigas entre os grupos, entre os impérios, entre os reinos, que depois esses começam a entrar em conflito entre eles. E por que eu falo esse contexto todo? Porque quando os portugueses chegaram em muitos territórios africanos, começando em África, né? Porque os portugueses começaram primeiro invadir a Angola para depois vir invadir aqui o Brasil. Eles invadiram a Angola no final praticamente do século XIV para século XV. E eles vieram invadir o Brasil só então a partir do século 1500, século XVI, né? No século XVI, então, que ele vem invadindo também o Brasil. Só para ver, então, na época, os portugueses eles tinham uma certa curiosidade em conhecerem territórios, em querer fazer estabelecer relações comerciais. Em princípio, os planos eram esses, mas depois foram tendo ideias que não estavam no plano dos povos então que eles foram invadindo, os povos que então foram conhecendo. E nesse sentido, o Brasil então foi um dos últimos a ser conquistado? Bem, historicamente sim, porque os portugueses começaram, por exemplo, nos territórios africanos, eles começaram, os territórios estão naquela região da Guiné-Bissau, em Gana, em Togo, através do Oceano Atlântico, né? Professora Ale, faz favor, põe só o mapa africano só para mostrar para onde assim, onde está o oceano, exato. Estão vendo aí, outro lado aí, como é que é? Estão vendo a costa angolana? Estão vendo o mapa da Angola? Vocês já viram, né? Então, essa região oeste de Angola, significa o Oceano Atlântico. E esse oceano, ele começa aqui no norte da África, aqui no país chamado Marrocos, e até então na África do Sul. Essa região toda que aparece no mapa como branco, assim, não tem nada, né? Ele é Oceano Atlântico, então. Esse aqui foi o canal então usado pelos portugueses para chegarem, para invadirem Angola e para invadirem Brasil. Certo, Lenda? Você consegue entender agora por que eu digo que eles invadiram primeiro Angola para depois virem no Brasil? Sim, compreendi agora. Isso. Então, depois desse processo todo, as guerras em Angola no ano 1961 começam a se intensificar. Os angolanos, de princípio, usavam as katanas. Vocês estão vendo o símbolo punhal lá na bandeira de Angola? Põe isso no slide 4, professora. Olha. O slide 4, vocês estão vendo as aventuras de Ungunga? As Aventuras de Ungunga, eu disse que é um livro, né? Só que ele vai contar essa história também. E uma coisa que aparece que é interessante vocês para saberem, que é relatado nesse livro, é a questão chamada OPA. OPA significa Organização do Pioneiro Angolano. Essa organização, né, era praticamente a base inicial política para então aqueles que poderiam crescer para se afiliarem também e lutarem contra os portugueses. Então, essa OPA ainda existe hoje. Eu acho que quando era menino, né, eu participei algumas vezes, só que não participei com muita profundidade, porque a minha mãe não é muito assim ligada à política, então fez com que eu participasse poucas vezes então nesse movimento. Mas no OPA nós temos os ensinamentos um pouco que aparecem nesse livro, que é o romance de formação, de formação de caráter, de formação patriótica. E por que aparece formação patriótica? Porque na época as pessoas eram praticamente
eram muitas vezes chamados a aprenderem sobre a política para a saberem se valorizar então a sua própria terra, as suas próprias nações. As nações assim, as nossas comunidades, os nossos então antigos reinos. E as primeiras revoltas mesmo que aparecem na história de Angola começam na região norte de Angola e depois vão começar a aparecer na região leste, aqui onde está assinalado, essa região leste de Angola. E em 1961, quando começa a luta armada, mas antes disso havia 4 de janeiro, que é a repressão colonial, chamada repressão colonial, em que os fazendeiros que estavam na província, então chamamos hoje de Malange, que era no passado o império do reino de Ndongo e Matamba. O reino de Matamba e Ndongo atualmente está nessa região que chamamos Malange. Por favor, professor, com isso o slide 3, quando está 3 ou 2? Slide, isso, não. 3, isso. Estão vendo aí Malange que está com cor azul? Cor azul, então Malange. Nessa região havia muitas fazendas dos portugueses. E essas fazendas havia muitos trabalhadores, aliás, todos os trabalhadores chamados estavam lá, exceto os chefes. A maioria dos trabalhadores eram angolanos. E esses angolanos é que vão depois se revoltar devido às condições então que recebiam dos colonizadores. Aquela forma aí de servidão, né? Servidão é meio uma forma que você trabalha, você não ganha absolutamente. Pode ganhar uma coisa, mas não dignifica pelo que você faz. E isso vai fazer com que esses trabalhadores se revoltam contra os seus patrões então das fazendas. E aí essa revolta dos portugueses vão encarcerar, vão colocar muita gente presa e vão matar outros. E outros angolanos, aqueles outros que vão se sobrevivendo, eles vão entrando em contato com os movimentos no caso, o MPLA, o UNITA e a FNLA, que depois eles vão começar a organizar então esses movimentos para começarem a usar as técnicas para então começarem as lutas. De princípio, eles usavam instrumentos que eles não tinham armamentos, não tinham arma de fogo. Então eles usavam mocas, você sabe mocas, né? Um pedaço de pau, de árvore qualquer, assim, um ramo de árvore, e eles usavam isso para então atacar os portugueses. E daí depois começaram a fazer o estilo de guerrilha, aquelas lutas que aparecem então nas matas. E nas matas o que fazem? Fazem meio armadilhas. Quando aparece um português com arma, eles vão atrás, batem com moca, aí pegam a arma. Foi assim. E depois, nos anos 1900 até 68 por aí, em que Angola então começou a receber apoios de armamento através de Cuba, através da Rússia, através de Checoslováquia, esses são países europeus, e um país então, o país, como é que chamam aqui, das Antilhas, aqui das América do Sul, ou América Central, né, a Cuba. Então, esses aqui, eles vão começar a dar apoio então aos militares guerrilheiros angolanos. Então, basicamente, essa é a história da descolonização. Professora, temos quantos minutos aí? Deixa eu voltar aqui, peraí. Temos quantos minutos? Sim, Gabriel, peraí. Gabriel, a professora de português, de língua portuguesa, nos cedeu a aula, né? Ela foi para o 6º e deixou essa aula para nós. Então, nós temos 49 minutos ainda.
tá? Disponíveis. Então, deixa eu só fazer um recorte para que os meninos compreendam que a ajuda que a Angola teve para se tornar independente durante o período da Guerra Fria foi a ajuda dos países socialistas, ou seja, a Rússia, Cuba, né, a Tchecoslováquia, eram nações socialistas. Lembrando que Portugal, praticamente, né, Portugal toda a vida foi capitalista. Aquela história que o Gabriel contou para vocês, né, que o professor Gabriel, porque ele também é professor, das costas da África, lembrando que eles estavam, primeiramente, os portugueses estavam atrás das especiarias, né? Foi assim que eles enxergaram o continente americano, né? Mais precisamente o Brasil, em 1500, né? Através do contorno do continente africano para chegar até as Índias. Lembrando que eu falei para vocês que a história, ela é uma linha reta, por isso que vocês têm que aprender tudo, né, desde o 6º ano, para chegar no 9º ano já ter um entendimento bem bacana de como que isso tudo se desenvolveu. E lembrar sempre que quando a gente tratar de um assunto como a descolonização do continente africano e asiático, lembrar que nós estamos num período histórico, estudando esse período histórico, que é chamado de Guerra Fria, que é a disputa entre Estados Unidos capitalista e seus aliados e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, socialista. Então, a maioria das nações, tanto do continente africano quanto do asiático, que conseguiu as suas independências, a grande maioria foi graças ao apoio das nações socialistas. Ok, Gabriel, vou deixar com você. Estou vendo aqui uma pergunta no chat, acho que da Ana Júlia Santos Lima. Quais foram os países? Assim, está se referindo aos países que foram invadidos por Portugal? É porque em uma parte da sua explicação, o senhor citou alguma coisa sobre Moçambique e alguns outros 5 países, aí eu estava anotando específicos. Exato. Então, os países então foram colonizados por Portugal foram Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Angola. São 5. Então, na época, chamavam 5 colônias. Por que colônias? Colônias porque Portugal considerava, então, esses territórios fora da sua aproximação geográfica, porque, você sabe, Portugal está, então, geograficamente no norte, que é o continente europeu, e os países africanos estão, então, no continente africano. Mas, na época da colonização, os próprios portugueses consideravam esses países, então hoje, depois que se tornaram países, né, deixaram de ser colônias. Esses países eram parte de Portugal. Vocês percebam bem isso? É por isso, quando eu falei de essas colônias, eles vão começar a se revoltando contra, então, os portugueses. Por quê? Porque enquanto na verdade, estavam administrando esses territórios, toda a administração, tipo, o governador era português, o administrador era português, todos os empresários eram portugueses, e essa gente toda não respeitavam os nativos. Ou seja, os angolanos, esse povo angolano, então, que foi invadido. Eles que pertenciam às suas terras passaram a ser praticamente estrangeiros em suas próprias terras. Então, esse sentimento é que vai criar, então, o sentimento de revolta para, então, a descolonização. E mais, só para dar o acréscimo do que a professora acabou de falar sobre a Guerra Fria, vocês imaginam que o mundo, não sei se vocês já tinham falado, acredito, da Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Então, essa é a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, é que vai trazer, inclusive, esses dois blocos do mundo, que é o bloco socialista e o bloco capitalista. O bloco capitalista normalmente é liderado pelos Estados Unidos. E o bloco comunista ou socialista é liderado pela, então, ex-União Soviética, que hoje, atualmente, é a Rússia. E esses dois blocos começaram a disputar em termos políticos.
E essa disputa política, enquanto os Estados Unidos apoiava então Portugal na colonização, né? Porque os portugueses já haviam empresas portuguesas que estavam explorando, por exemplo, na minha região, no Zaire, o petróleo. Então, eram elementos estratégicos nessa exploração do petróleo. Para além de Angola, havia também exploração, por exemplo, de urânio na África do Sul e na República Democrática do Congo, que é o país que está no norte de Angola. E esses recursos todos eram estratégicos. Só que vai chegar um momento em que o próprio Estados Unidos começa a apoiar também os líderes então dos movimentos então que estavam lutando contra Portugal, porque algumas coisas que Portugal então estava fazendo, principalmente a questão da repressão, o extermínio, matavam pessoas, chegavam nas comunidades para matar as pessoas assim inocentemente. É por isso que quando eu falei do livro Aventura de Ngunga, você depois fale com a vossa professora de português para falar um pouco mais dessa literatura, porque o menino Ngunga ele vai se tornar órfão numa dessas guerras então que os guerrilheiros portugueses vão efetuar numa comunidade, num quimbo, que acabou matando os pais da criança, e a criança se torna órfã. A criança andando em busca de comida, por exemplo, eles sentem a fome, né? Você imaginou uma criança de 13 anos, dentro de umas comunidades que tem poucas pessoas, tem poucas casas, porque as casas foram queimadas. Você às vezes encontrava uma comunidade e às vezes encontrava então os militares, que eram então os militares pertencentes ao movimento político que é o MPLA. E nesse movimento político, o MPLA, que é o Pepetela fez parte, que é também o autor desse livro, aí ele começa a ensinar então também a criança, colocando a criança a pensar e se afiliar então na OPA. A OPA, que é a Organização do Pioneiro Angolano, que é o movimento praticamente para os filhos então dos políticos do MPLA. Quase todos os filhos dos políticos do MPLA atualmente, eles fazem parte a essa organização. E eu dizia dessa questão da interferência, né? E quando a interferência começa, como a Rússia estava patrocinando o movimento do MPLA através dos seus membros, e porque também muitos líderes, principalmente do MPLA, haviam estudado nos países europeus. Então eles começaram a constituir vínculos, e ainda nesse contexto da Guerra Fria, quase todos os países tinham amigos. Nesse período aí da Guerra Fria, os países tinham amigos. Então, o Brasil, por exemplo, tem os seus amigos no bloco capitalista, que é os Estados Unidos, Portugal, França, uma parte da Alemanha, Inglaterra e mais outros países. E o bloco socialista, aqui nas Américas, por exemplo, que aparece o bloco socialista, que é Cuba, atualmente Venezuela, acho que Bolívia também fez parte, não sei agora como é que está em termos contemporâneos. Mas assim, principalmente Cuba inclusive vai participar na história da descolonização da Angola, principalmente nos anos 1965 a 1975, em que os cubanos foram ajudar a Angola em termos de armamento, em termos de pessoas, de militares. Inclusive esses militares foram ajudar também a militarização e como é que falam, a formação militar então dos guerrilheiros angolanos, do MPLA, principalmente. Mas essa história dos movimentos, como eu disse, né, nós não podemos falar da história da descolonização de Angola sem nos referirmos aos três movimentos que eu disse, que é o MPLA, a FNLA e a UNITA. E essa então, a UNITA e a FNLA, eles vão ter apoio pelos República Democrática do Congo, que depois de adquiriu a independência, que a República Democrática do Congo conquistou a independência então em 1960. E dali, depois que o Congo se tornou independente, porque o Congo, para se tornar independente, eles não fizeram guerra. Perdão, desculpa.
Então, vocês imaginam, poucos países africanos que fizeram guerra para se tornarem independentes. É só para vocês terem esse olhar. Como é que, principalmente, mas assim, destacar, principalmente as colônias portuguesas, quase todas as colônias fizeram guerra, usaram a estratégia da violência, da guerra, para se descolonizar. E nessa estratégia, Portugal não queria ceder. Portugal só cedeu então as independências depois de verem que como é que se fala? Quando sentiram que havia muita pressão então dos países do Ocidente, a própria Organização das Nações Unidas, a ONU, falando, não, você tem que deixar então esses territórios tornarem independentes. Mas para isso, os portugueses, eles tiveram também muitas baixas, se bem que eles tiveram muitas, mais ou menos assim, vitórias, porque destruíram muitas comunidades, mataram muita gente, os líderes de comunidades, mas quando eles começam a notar que estavam sendo derrotados, porque os movimentos, né? Esses movimentos já tinham muita gente participando. E quando se fala de participação na guerra da descolonização, havia muita participação de jovens a partir de 15, 16 anos, havia participação de mulheres, muitas mulheres participaram na guerra da descolonização. Por exemplo, nós podemos destacar aqui, que é muito conhecido pela história, que é a Deolinda Rodrigues, a Luísa Marim, a Irene Cohen, são guerrilheiras mulheres então, que participavam nessa luta da descolonização. Vejam só como é que a mobilização, como é que era. E esses movimentos, né, muitas vezes as pessoas para se filiarem não era preciso chamá-los, basta simplesmente acompanhar então o que estava acontecendo no país, acompanhando a violência como estava acontecendo e a questão da repressão. Chegou o momento assim de dizer que não, poxa, até as crianças, depois de sentirem, não, poxa, eu não vou conseguir toda hora fugindo, sem que eu também tenha a minha própria arma para me defender quando, por exemplo, aparecer um militar que querendo me matar. Então, isso foi exatamente também pelo trabalho então que estava sendo feito os mais velhos, então os poetas. Aí vem a questão da literatura de novo, da literatura angolana, ela está muito ligada à história, principalmente essa literatura escrita na época colonial e na época da descolonização, até os anos praticamente 1980 e pouco, que a literatura então começa a ter um pouco mais de outro olhar, assim, um pouco mais estético, criacional, ficcional, assim, no contexto local. Mas essa então, dessa época, dos anos 70 para baixo, os anos 60, ele estava muito ligado às questões da própria memória. Vocês sabem, na literatura e na própria história, nós temos memórias. Essas memórias que fazem com que os próprios autores, usando o estilo de linguagem, a própria estética na escrita, para então escreverem então suas memórias. E assim que os livros da literatura angolana então vão aparecer e vão dando esse suporte na história. Porque muitos angolanos, mesmo lendo sua literatura, eles conseguem entender a história de Angola. Eu, por exemplo, leio literatura de Pepe Tela, estudo Pepe Tela, inclusive no mestrado também, a Geração da Utopia, que eu tenho aqui no livro. Esse livro também, o Pepe Tela, é um romance, né? Tem ficção, tem a linguagem literária, tem metáforas, tem outras figuras de linguagem, mas aparece a questão da guerra, aparece a questão da guerrilha da forma espacial. Espacial no caso do espaço, né? Que eu falei no leste de Angola, é muito citado na história de Angola, principalmente então o Pepe Tela. E o Pepe Tela, sendo ele autor, ele vem contando nessa literatura as próprias memórias da guerra da descolonização. Estão vendo como é que é? Por isso que eu disse, não, vocês procurem ler isso, acho que vai fazer bem. Uma outra questão para vocês,
procurem para vocês entenderem um pouco mais o contexto, por exemplo, literário As Aventuras de Ngunga. Procurem um documentário, um filme, Kikuri e a Feiticeira. Vocês já viram? Já assistiram? Será que já assistiram o documentário? Não, eu estou esperando só terminar esse conteúdo, né, de descolonização da África e da Ásia para passar a Kirikou para eles. Isso. Viu? Então, mas eles ainda não assistiram o Kirikou. O Kirikou faz esse diálogo, assim, eu tava vendo, já tinha assistido o Kirikou, né, claro, já havia lido também esse livro, As Aventuras de Ngunga, e eu achei uma coisa, assim, muito semelhante, sabe, nós podemos dialogar um pouco com a história, então, do Kirikou, que é um menino que vai participar na sua aldeia como um herói. E isso, por exemplo, aparece na história da descolonização. Muitas vezes as crianças, no caso o menino Ngunga, ele participava também. Participava na guerra, principalmente quando assim, você sabe, as crianças estão brincando, aí vê um militar, aí ele sai correndo para avisar os militares, eu vi um militar ali. Percebe? Então, essa relação que eu estabeleço aqui, essa relação interdisciplinar, essa relação interartística, no caso, a linguagem fílmica, a linguagem literária, né, e a própria história, ela é muito interessante porque a criança, né, a criança nas comunidades, muitas vezes eles participam. Eu falo de comunidades assim, que na história, as crianças, as mulheres, diferente, por exemplo, de algumas histórias que aconteceram, por exemplo, na Europa, em outras partes do mundo, que as crianças, então, não participavam, assim, diretamente da guerra, mas lá nos nossos países havia, então, essa participação. Então, é uma dica, só a professora Lê depois vai tratar do filme, mas depois vocês podem ver, está disponível também no YouTube, está disponível no YouTube e dublado. Então, isso aqui é interessante para vocês pensarem nisso. Agora, uma questão também mesmo curiosa, né? Muita gente que vai participar na guerra da descolonização, principalmente no movimento do MPLA, eles estudaram em Portugal. E o Pepe Tela, no outro livro, que é Geração da Utopia, ele faz essa descrição, começando no ano de 1961, em que muitos estudantes que estavam em chamado Casa do Império, Casa do Estudante do Império, que é em Lisboa, só que eles assim não ficavam lá à vontade, porque as forças da polícia, então portuguesa, chamada Polícia da Defesa, Polícia da Defesa do Território, uma coisa assim. Não, Polícia da... Deixa eu ver aqui rapidão para vocês, para ter o nome real, né? PIDE. Sim, deixa eu só falar, gente, quando vocês tiverem alguma questão, pode perguntar, tá bom? Alguma dúvida, pode perguntar. Isso. Vocês estão. Eu estou só explicando, depois eu vou abrir as questões para vocês falarem, né? Que vocês estão achando da aula. Então, o PIDE significa Polícia Internacional de Defesa do Estado. Esse PIDE aqui, ele era uma organização policial de segurança de Portugal. E esses aqui eram os torturadores de angolanos, que eram perseguidores de angolanos. Por que eles aparecem? Porque eles aparecem também na história e na literatura. Na literatura de Pepe Tela, principalmente na Geração da Utopia, essa gente da PIDE, eles ficavam a controlar os estudantes que estavam na casa de estudantes do Império em Lisboa. Tudo que eles faziam, essa polícia então participava. E eles participavam, faziam o quê? Estabeleciam contatos com aqueles policiais que estavam nas colônias. Quando falo das colônias, então as 5 colônias, no sentido geral. Por quê? Porque havia PIDE na Guiné-Bissau, havia PIDE em Moçambique, havia PIDE em São Tomé, havia PIDE em Cabo Verde, havia PIDE, claro, em Angola. Essa gente toda, né? Eles ficavam a controlar o movimento, mais ou menos o pensamento dos angolanos, dos cabo-verdianos, dos guineenses, dos moçambicanos que estavam estudando então em Lisboa. E eles
serviam de agentes, né? Agentes de passar informação. Qualquer tentativa de reunião, eles controlavam qualquer tentativa de reunião de jovens estudantes, no caso angolanos, moçambicanos, eles eram perseguidos. É por isso que eu disse que Agostinho Neto foi preso, Amílcar Cabral foi preso, Marcelino dos Santos, que é lá de Moçambique, o Eduardo Mondlane, lá de Moçambique também. Toda essa gente participavam nesses grupos de movimento, participavam então na formação de uma certa consciência nacionalista, que vai então começar a lutar diretamente com os portugueses, eram perseguidos. Inclusive, no caso, o Eduardo Mondlane foi morto antes da independência. Nós agora tivemos tantos outros heróis, chamados de heróis, né, que são antigos guerrilheiros, né, militares foram mortos também. Por exemplo, nós podemos destacar a Irene Cohen, que foi morta exatamente nessa época da história. A Luísa Marim, que foram pessoas, mulheres que participaram de Olinda Rodrigues, participaram na luta armada nacional para a descolonização. E uma outra coisa depois que aparece na descolonização de Angola, depois então desse período, né, havia os acordos de Alvores. Os acordos de Alvores aconteceram em 1974. Mas depois do acordo dos Alvores, vai acontecer também a revolta, como é que chamam? A revolta de 25 de abril em Portugal. Essa revolta é que vai dar praticamente um impulso das independências, porque havia um grupo de portugueses que estavam descontentes então com o sistema político daquele que era o presidente, que é o Salazar. O Salazar era um líder, então, que não queria, de jeito nenhum, deixar as colônias se tornassem independentes. E aí, ele era um ditador, e lá dentro de Portugal estava usando a ditadura de uma forma muito violenta, e os próprios portugueses começam a apoiar os movimentos, principalmente o MPLA, em Angola, para então derrotar então, os militares portugueses que estavam nessas colônias. Inclusive, na Guiné-Bissau, você imagina, essa história que eu estou falando de descolonização, principalmente Angola, Moçambique e Guiné-Bissau e Cabo Verde, principalmente desses países, esses destacaram muito mais em relação ao que, por exemplo, a Cabo Verde. Cabo Verde não teve muitos conflitos, mas Guiné-Bissau, Angola, Moçambique tiveram muita guerra. Você imagina, a guerra da descolonização em Angola foi de 14 anos, veja, 14 anos lutando para se descolonizar contra Portugal. Você imagina o período? É tanto tempo, praticamente uma fase de só nasce até se tornar adolescente, tipo, na vossa idade. Então, esse período todo, né, de 14 anos de guerra, foi muito sangue vertido. Muita gente perdeu os pais, muita gente perdeu avós, perdeu casas, territórios, muitas memórias queimadas, muita coisa aconteceu. Então, essas coisas todas é que vão, então, gerando o que deu, então, nessa descolonização. E outra questão que é interessante, né? Dos países, que eu falei dos países africanos que tiveram guerras para a descolonização, eu vou destacar aqui, além das colônias portuguesas, né, as 4, principalmente as 5, mas também a Argélia. A Argélia também teve guerra. A Argélia teve guerra, praticamente acho que foi um dos primeiros países africanos que começou com a guerra, só que foi guerra de poucos anos, só que foi uma guerra muito sangrenta. Mas demorou pouco. Só que agora, a guerra da descolonização que mais demorou foi as guerras contra a descolonização, contra a colonização portuguesa. Então, essa é a informação que eu tenho por agora. Eu espero que vocês me falem primeiro
o que é que vocês estão achando, o que vocês estão entendendo, quais as dúvidas que vocês têm, quais curiosidades que vocês têm sobre Angola, sobre a África. Por que eu estou falando isso? Porque eu sei que aqui no Brasil nem sempre tem informações, assim, muitas vezes informações históricos, culturais, políticos, da África, assim, no sentido geral, e da Angola especificamente. Então, vamos abrir as questões para vocês sobre, por exemplo, sobre a obra que eu falei, por exemplo, As Aventuras do Gunga, que é um livro de aventuras mesmo, e muito interessante para vocês procurarem saber. Falei também de Geração da Utopia, eu falei de outras nações africanas, falei de a importância das comunidades, dos quimbos, né, de Poia, e os movimentos que participaram então nessa descolonização. Agora eu quero ouvir algumas curiosidades de vocês. Sim, deixa eu só fazer uma breve fala para falar que esse conteúdo, né, está contemplado no nosso livro didático do 9º ano. E no Brasil é Lei 10.639/03, que institui obrigatório ensino de História da África e Cultura Afro-Brasileira em todas as instituições de ensino públicas e privadas. Ou seja, as redes públicas e particulares é um ensino obrigatório, tá? Tá na nossa Constituição. E lembrando que esse conteúdo, né, nós teremos uma atividade avaliativa sobre esse conteúdo, que é importantíssimo. Vale ressaltar que a presença do Gabriel aqui, gente, não é qualquer um que tem a presença de um intelectual africano para explicar esse processo de descolonização para vocês. Então, aquilo que eu falei para vocês, aproveitem, façam perguntas, questionem, tirem as dúvidas de vocês, que é importantíssimo. Lembrando que a Mariana já ganhou um ponto comigo, porque foi a única que não desligou as câmeras. A Mariana de Jesus. Então, Emeli ou Emeli Leite de Santos está perguntando que ano que os angolanos começaram a se revoltar contra os portugueses. Então, historicamente, os primeiros anos da revolta começam exatamente nos anos 1950. É o chamado Processo 50. Isso na história de Angola. E esse processo 50, né, ele começa exatamente porque havia um grupo de angolanos, né, que já tinham consciência, tinham consciência crítica sobre a história, sobre a própria realidade. E eles fizeram manifestações contra o sistema colonial. E aí, a resposta portuguesa foi muito violenta, acabando matando alguns e encarcerando, colocando nas cadeias alguns. Então, aí, os anos da revolta começam em 1950 e vão até 1975. 1975 é o ano que Angola, então, vai conquistar a independência. Vocês imaginam, por exemplo, as independências das colônias portuguesas quase foram assim nos mesmos períodos. Para o mesmo período assim, Moçambique teve sua independência em 1975. Só que foi mês acho que de junho. Cabo Verde também foi em 1975. E Guiné-Bissau também. Então foi assim um momento que meio que esses líderes então de movimento das guerrilhas, eles conversavam entre os líderes do caso que eram Amílcar Cabral pertencia a Cabo Verde e Guiné-Bissau, era o líder maior do caso era muito mais conhecido, né? E em Moçambique estava o Eduardo Mondlane, o Marcelino dos Santos e
Samora Machel. Então, essa aqui é Angola. Tiveram os líderes que Agostinho Neto, né? O Orden Roberto e Jonas Melheiro Sabino. Então, esses são os três movimentos que participaram então na descolonização em Angola especificamente, como o nosso foco. E tem uma outra pergunta aqui. Em qual território os conflitos foram mais massivos? Tipo, com mais peso as rebeliões? Professora, eu não sei se é possível colocar ainda o mapa, né? Eu deixei de mostrar o Praça da Independência. Projeta mais o slide, né, para mostrar as regiões. Então, para o contexto angolano, as rebeliões eles começaram na região norte, a região norte de Angola, no caso Zaire, Cabinda e Zaire. Está aí o mapa, como é que é o mapa amarelo? Aliás, está no mapa de cor amarela. Cabina está, como é que essa cor é meio verde oceano. E por cima, né? Estão aí. E Uís, Bengo, na região dos Dembos, vem no Bengo. Luanda, onde estavam algumas prisões. E depois viemos aqui, nessa região aqui do Quando Cubango, Mochico. Essas regiões então tiveram muito impacto. Por que eles tiveram mais impacto? Porque a região do oceano, na região das praias, na região litorânea na Angola, os portugueses então eles deviam usar muitas vezes muito mais estratégia devido aos barcos, lanchas, né? Desculpa. E a região aqui no leste de Angola tinha mais matas, tem mais florestas. Tipo em Cabinda, no Zaire, no Uís, tem muita floresta. E essas florestas vão facilitar então os angolanos, porque já conheciam algumas matas, porque são nativos, né? Eles tinham o domínio então das terras, eles usavam essas matas para então usar também como estratégia para poderem se defenderem bem. O próprio Pepe Tela, no livro Geração de Utopia, ele faz assim, descrição assim, como eram, por exemplo, como era a questão de conflito, a questão da guerrilha, né? Ele fala, não, as pessoas podiam se esquivar nas árvores através de troncos de árvores. Assim, vocês imaginam, por exemplo, uma guerra. E as pessoas estão brigando aí, né, com armas, e eles ficam se escondendo através de árvores, aquelas árvores grandes que existem em Angola, árvores também muito gigantes, que nem, por exemplo, aqui no Amazonas, né, nós temos a maior floresta do mundo, Amazonas. Infelizmente está pegando fogo, Pantanal está com fogo, né, nós temos que ter muito cuidado, ter essa consciência, né? Essa consciência ambiental. Nós não podemos atear fogo nas florestas. Isso não apenas lá em Angola, ter aqui. Já que vocês são estudantes, são alunos, então nós temos que saber isso. Eu particularmente gosto muito de matas. Não só porque as matas, né, tenho muitas memórias com as matas. Na minha infância, nós brincávamos muito com as matas. Nós brincávamos muito, por exemplo, para caçar pássaros nas matas, para buscar frutas tipo tambarino, caju e mais outras, assim, através das matas. Então nós temos as matas assim como memórias, né? Existem essa questão. E nas matas também nós podemos ter, por exemplo, as raízes e folhas que são medicinais, porque você sabe, na época, quando não tinha médicos, principalmente lá, quando os angolanos estavam lutando contra os portugueses, havia poucos médicos, então. Um dos médicos, por exemplo, que nós podemos destacar, o chamado Américo Boa Vida, que foi um médico que na época da descolonização, ele esteve nas forças do MPLA e ele estava ajudando outros colegas quando assim tivesse atingido, né? Quando tivesse assim sentido ferido, né?
O próprio Agostinho Neto também foi médico. Então são esses que eu tenho, por exemplo, como figuras históricas, né, que eram médicos. Mas o Pepe Tela tem um outro livro dele, ele fala um livro chamado Mayombe. Mayombe fica na região Cabinda, lá no norte de Angola, Cabinda. E lá em Mayombe tem a segunda maior floresta do mundo. Uma boa parte da guerrilha também contra os portugueses aconteceu exatamente na região norte, lá no Mayombe. Então são essas regiões, né, para dentro do Mochico, vocês estão vendo aí o Mochico, Cabinda, Luís, Bengo, Luanda, Quando Cubango, essas regiões todas, né, vão estar muito presentes nas memórias, quer ficcionais, literárias, do escritor, do romancista, no caso angolano, que é o Pepe Tela, e mais outros escritores angolanos. Eles vão contando as histórias, não necessariamente os mesmos espaços, mas esse especificamente vai contar esses espaços, o Cabinda, o Urizi, o Zaire, e então o Mochico. Mochico está aí a região do leste, por onde então o livro Aventuras do Ngunga foi escrito. Na época estavam lá, onde estavam as bases do Mpelá, que ele escrevia esse material em forma também de substituição daquele material português que estava sendo usado para o ensino. Então ele sentiu a necessidade de escrever livros para servir assim como base didática para então servir de ensino às crianças e outras pessoas que estavam sendo alfabetizadas. Vocês lembram uma coisa? Quando os portugueses estavam colonizando Angola, eles não queriam os angolanos estudassem muito. Estudavam muito pouco, estudavam até quarta classe. Eles falavam, não, vocês não precisam estudar mais, já sabem ler, já sabem fazer os trabalhos administrativos. Então, essa questão de limitação de estudo, né? Então, isso vai criar também um outro sentimento àqueles angolanos que então iam estudar. Professora, qual é o slide? Esqueci. 5. Põe o seu slide 5, onde está a Praça da Independência, que é o marco, então, chamado, o marco que nós temos até hoje, que é chamado Praça 1º de Maio, onde foi declarado, então, a declaração manifesto de que Angola seja independente, pelo então Agostinho Neto, que foi o primeiro presidente de Angola, também foi poeta. Não está faltando uma imagem, um slide, o 5. Põe o slide 5, professor. Para mostrar, né? Onde tem a figura, e a figura é em homenagem a Agostinho Neto. Ele está lá com o braço levantado, né? Como símbolo da Revolução. Peraí que tem... Revolução, assim, na época do contexto da Guerra Fria, né? Como um símbolo socialista, né? Da Revolução. Consegue colocar o slide? Não, isso. Estão vendo aí? Nós estamos em Angola, chamado mês do Herói Nacional, que é o mês de setembro. É um mês comemorado, em cada setembro. Por quê? É um mês que, então, esse angolano chamado Antônio Agostinho Neto, que foi o primeiro presidente de Angola, ele que proclamou, então, que leu a declaração da independência, foi exatamente nesse local, nessa praça, onde, então, foi declarado a independência de Angola. Essa é uma praça. Vocês estão vendo aí a imagem de um guerrilheiro levantando a arma. Então, essa praça, nós encontramos a história de Angola aí. Para além de ter os tratos de alguns textos poéticos, por causa do Agostinho Neto, ele foi um poeta também, escreveu exatamente nessa época da descolonização, e os seus poemas, ele fala exatamente também dessa consciência, então, dos angolanos para se revoltarem. Se vocês puderem, vocês vão poder visualizar. Tem aqui esse livro dele, vocês vão poder ver. É um livro chamado, o título, na verdade, Sagrada Esperança. Esse é um dos textos, tem muitos textos deles poéticos que estão aqui, que
são textos que foram escritos quando ele estava preso, e ele escrevia muito sobre, então, o contexto que estava acontecendo, então, em Angola. Gabriel, só fazendo uma pausa, que a gente só tem 8 minutos agora. E eu quero lembrar ao 9º ano que a última aula será a nossa atividade avaliativa sobre essa palestra. Tá bom, gente? Então, quem perder, vai perder a pontuação de 0 a 3 pontos. Prontinho, então, Gabriel. Eu estava dizendo aqui, deixa-me ler uma parte aqui do texto poético, então, do Agostinho Neto, né? Que é o título é Sombras. Aí, ele, eu não vou ler todo, vou ler só uma parte aqui, que ele fala da questão, então, que estava acontecendo lá em Angola, né? Que ele coloca assim, as sombras que se esvaziaram no tempo, deixaram-me, esta ânsia, o eco múltiplo, de tilintar das suas cadeias, as que hão de vir, mostrarei essas cadeias quebradas, e com elas repartirei o meu desejo de ser onda, neste desfile dos tristes que se perdem. Então, aqui esse autor, ele está falando do contexto que ele estava preso. Quem ele colocou preso? Então, o regime português, fascista, que era o do Salazar. Enquanto ele estava na prisão, ele escrevia sobre o que estava acontecendo, né? Em Angola e outras colônias portuguesas. Então, menino, eu quero saber um pouco mais, que vocês querem saber da aula e mais. Estou falando muito. Vocês podem abrir o micro também para falarem, tá? Abre o vídeo, falem. Boa tarde. Boa tarde. Os conflitos que ocorreram nesse período, eles foram armados, certo? Certo. Quantas pessoas morreram aproximadamente? Porque normalmente esses conflitos eles costumam ser mais agressivos e... Então, a informação que eu tenho histórica, não existe assim um número exato de quantos angolanos que morreram, de quantos angolanos ou de quantos portugueses morreram nessa guerra. Por quê? Porque os próprios portugueses, né, tinham o direito à imprensa, aos jornais, às câmeras. Eles não assim evidenciam nas suas transcrições ou nas suas memórias a quantidade de angolanos que morreram. Na verdade, ninguém consegue contar quantos angolanos, mas assim, aproximadamente mais de 3 milhões de angolanos foram mortos durante os 14 anos, né? Então é muito tempo de conflito. Agora, por parte dos portugueses, eu confesso que não tenho esse dado também. Mas assim, como é que acontecia? Os portugueses faziam assim, o presidente lá, o Salazar, enviava os militares. Esses militares, muitos deles eram inclusive recrutados nas próprias colônias. Tipo, havia angolanos que eram incorporados nas tropas portuguesas para lutarem contra os próprios angolanos. Só que chegava um momento, esses angolanos, eles ficavam contra os próprios portugueses, porque eles, quando eles sentiam que não, o seu povo, eles estão guerreando contra o seu próprio povo, contra os seus próprios irmãos, aí então faziam meio aquela coisa ali, cisnove, né? Começavam meio a atrair então os portugueses. Isso aconteceu muito. Isso aconteceu também. Havia próprios portugueses que estavam desertando, estavam fugindo, então, deixar de ser, então, tropas
e abandonaram a vida, abandonaram as armas. Porque quando achavam há muita dificuldade nesse debate, né? Aí acabavam desistindo. Então, quando o responsável do governo lá, quando eles Gabriel, a professora da próxima aula já entrou. Então a gente tem que já finalizar, tá? Já despedir dos meninos. Tá bem. Então, meninos, vocês estudem, leiam. Eu gosto de estudantes que leiam, tá? Eu gosto muito que vocês leiam sobre história, leiam sobre a literatura, não só literatura, no caso, literatura africana, mas vocês podem ler literatura brasileira, e depois começarem a fazer esse exercício de pensar através do que vocês estão lendo. Isso é muito importante. Quando vocês estão estudando, quando vocês ficam aprendendo, lendo vocês mesmos, você aprende muito mais, porque vocês já começam a aprender por vocês mesmos. Então, agradeço pela sua atenção e vamos procurar o filme, vamos procurar o livro, procurem ler resenhas, livros inteiros, e quando a gente puder, a gente conversa mais quando a professora puder convidar. Sem falar que o Gabriel é o autor desse livro, tá? Áfricas Ocultas, que é importantíssimo falar sobre história cultural e política, né, de Angola. Então, muito obrigada mais uma vez, meu amigo, irmão Gabriel Mavenda, pela sua presença. Eu tô aprendendo muito mais do que eu já sabia, né, porque eu tenho especialização em História da África, só que eu aprendo muito mais, né, com o africano. Então, muito obrigada pela oportunidade, né, esse conteúdo, gente, muito obrigada, de verdade. Beijo, amigo. Obrigado. Beijo, nono ano, até a última aula pra gente fazer a nossa atividade. A gente cantar parabéns também na última aula, tá? Tem uma moça bonita fazendo aniversário hoje. Então, gente, tchau. Vou deixar com a professora Gi. Tchau. Tchau.